Então, pessoal, nós vamos aqui é, apresentar para você o Simple Past e o Past Continuous, que são esses dois tipos verbais que, na minha percepção, vocês acharam bem difícil, mas não é difícil, tá bom? Quero logo dizer de início. Mas isso faz parte do processo, né? Eu sei que vocês ficaram um pouco angustiados, né, com os exemplos. Eu trouxe aqui alguns exemplos só para ilustrar a utilização, como é que essa estrutura aparece nas situações de diálogo, de leitura, de conversação. Então, é muito importante você conhecer a formação do Simple Past e do Past Continuous, Past Progressive, tá bom? Então, é isso que a gente vai estar vendo nessa aula. Logo depois, vocês vão ter um exercício para fazer e a gente apresenta para esse tema, esse tópico, para a próxima avaliação, tá bom? Então, eu vou aqui passar direitinho e eu espero que fique mais fácil esse tema com essa apresentação aqui, tá bom? Vamos que vamos. Então, eu tenho esse exemplo bem aí, né? Veja bem, tem a marca do tempo. Tuesday, que é terça, e aí tem today, que é hoje. Aí a frase é essa bem aí. Walter washed his car on Tuesday. Isso é mais ou menos assim. Walter lavou o carro na terça. Então aí você tem duas coisas aí. Você tem o verbo, que é o washed, e aí você tem terça-feira, Tuesday. Então, a marca desse verbo aí, ele já termina em ed, já é uma característica dos verbos em inglês, o simple past. Então, o ed aí é o verbo regular, tá bom? O washed. E aí, o marcador de tempo, terça. Então, isso daí não é difícil de você perceber que essa frase aí está no simple past, tá bom? Logo embaixo, você vai ver bem aí o verbo play, que é o verbo jogar, e aí ele já está no passado, played. Então, I played tennis yesterday, you played tennis, e assim até they played tennis. Primeira coisa, verbo no passado, ele não se flex, ele tem somente a terminação, e ocorre em todos os pronomes, tá bom? Então, como você vê aí, I played, she played, diferente do presente simples, tá bom? Vamos ver mais alguns exemplos, tá bom? Do past simple. Olha aí, esse é o verbo assistir. Olha aí a imagem aí. Last night I watched a documentary about Italy. Então, na noite passada, eu assisti um documentário sobre a Itália. Lá na frente você vê outro verbo também, o clean, que é o verbo limpar, cleaned. Veja que ele tem a terminação também é de. Heather cleaned her bedroom last weekend before the party. E aí você vai ver também dance, que é o verbo dançar. No passado fica danced. Last Friday I danced with friends. Depois vem o verbo shave, que é o verbo shave se barbear, né? Tom shaved off his beard yesterday. Depois vem o verbo walk, né? Pela imagem você vê também uma imagem que ilustra o verbo caminhar, walked. Tom usually walked. Tom drives to work, but yesterday he walked instead. Então, o verbo trabalhar. E depois vem o verbo ouvir, que é o verbo listen. Afterward, Neil listened to music and started reading a new book. Neil escutava música e começou a ler um livro, tá bom? Então, e alguns verbos aí já ilustrados. Bem, você já viu aí, percebeu que esses verbos do passado, eles têm terminações. Todos os regulares terminam em ed, mas tem regra, tá bom? Então, vamos conhecer aqui algumas delas. No verbo lavar, por exemplo, wash, ele vem para o passado só acrescentar o ed, regra geral, washed. A pronúncia aqui é um pouquinho diferente, tá bom? O ed tem várias pronúncias no passado, tá bom? Uma delas é a pronúncia do t, washed. Dance é o verbo dançar, ele fica também com essa terminação, danced.
Try é o verbo tentar, tried. Esse daqui, ele é interessante, porque ele termina em Y, derruba ele e bota no lugar do Y a vogal I, acrescentando o ED, tried, tá bom? Então, tem essa remoção aí. O stop é o verbo parar. Nesse caso, ele é um verbo curto, aí ele duplica a última consoante, no caso é a letra P aí, para botar o ED, stopped. Bem, aqui mais alguns exemplos, né, sobre alguns verbos, eles estão ilustrados para você ajudar a memorizar, tá bom? Aí nós temos aí o verbo jump, olha o passado dele, jumped, arrive, arrived, carry, carried, já com a terminação do Y, tá bom? Drop, dropped, work, worked, save, saved, cry, cried, hop, hopped, play, played, decide, decided, hurry, hurry, hurried, step, stepped. Todos eles aí obedecendo a sua regra de terminação, tá bom? Bem, essas regras, elas existem, mas se você me perguntar bem aqui uma explicação lógica, eu não saberia dizer para você. Simplesmente não sei. É o idioma, ele funciona assim, tá bom? Vamos ver agora os verbos irregulares. Esses daqui são verbos também que ocorrem no tempo no past simple, tá bom? No caso, eles são irregulares porque eles já não têm uma regra para ir para o passado. No caso, o verbo go é o verbo ir. Olha como é que ele fica no passado. Went. I went swimming yesterday. Ontem eu nadei, por exemplo. Então, você tem aí o verbo go, que é o verbo nadar. Go swimming. De preferência, go swimming, tá bom? I go swimming. Na verdade, o verbo nadar é swim. Mas quando você quer dizer eu nadei, você bota go antes, tá bom? I went swimming, tá bom? I have, had, do, did, put. Olha o put tem a mesma forma, a mesma escrita. Consegue ver aí? Come, came e see, saw. Então não tem uma regularidade na forma do passado, por isso a, a denominação deles de irregulares. Aqui você vê mais alguns exemplos de verbos irregulares, eles estão em destaque aí, e a imagem para ajudar você a entender. Por exemplo, verbo nadar, I swam in the 15 race. Verbo ir, vir, na verdade. I came to the US in 1980. Verbo ver, we saw some race bird. Nós vimos alguns pássaros. I did really well in our school. O verbo fazer, né? Eu fui bem na escola. Steve put his cup on the table. É o verbo colocar. Steve colocou o copo na mesa. Comer, eat. O passado dele é ate Sam. Ate two pizzas. O go, verbo go, o passado went. We went to the zoo last week. E aí é o verbo ir, né? They drank, é o verbo beber. They drank all the lemonade. They had a great vacation, que é o verbo ir. Ter, no caso aqui. Sheila drove to the park. E Sheila foi para o parque. Aí você vê a imagem, tá bom? Eles são irregulares, não tem uma regularidade, tá bom? Você mais alguma coisa sobre o simple past? Pronto. A negativa, como você vê, ela está em destaque aí, a forma negativa do verbo. Ele aparece assim: I played tennis last week, but I didn't play yesterday. É muito importante você ver que quando o did vai aparecer negando, o verbo fica normal. Alguém falou isso e perguntou por que que o verbo fica no presente. Uma explicação seria a presença do didn't, tá bom? I played tennis, eu joguei tênis. Eu não joguei tênis ontem. I didn't play yesterday. Então o verbo fica normal, tá bom? Então, didn't é a junção de did mais not, fica didn't. E o verbo fica na forma dele normal e o restante da sentença. I didn't go swimming. Eu não fui nadar, por exemplo. Essa frase aqui. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa.
Mais alguns exemplos, com o verbo like, por exemplo, I didn't like the beach. Eu não gostei da praia. They didn't buy the big expensive car. Eles não compraram o carro. She didn't eat the chocolate. Ela não comeu chocolate. Emily didn't enjoy the theme park. Emily não gostou do parque temático. She didn't talk to anyone. Ela não falou com ninguém. He didn't cycle to work today. Rio não foi para cycle para o trabalho hoje, tá bom? Então tá aí. Essa é a forma negativa. E aqui o tempo verbal que vocês consideraram difícil, mas que não é difícil não, tá bom? Se entender o simple past, você vai entender o past continuous, tá bom? Esse tempo verbal não tem na língua portuguesa, mas ele é um tempo verbal principal na língua inglesa, tá bom? Então vamos lá. I knocked on your door. I was eating lunch with a friend. Eu bati na porta, você estava comendo, almoçando com um amigo. Então, nesse caso aqui, I was eating, isso daqui é que caracteriza o past continuous, é quando uma ação estava acontecendo e uma outra iniciou. Às vezes a ação é interrompida, eu bati na porta quando você estava comendo, né, almoçando com um amigo. I was eating. Então, was e o verbo aqui principal com esse ing, tá bom? Isso é chamado de past continuous ou passado progressivo, tá bom? Será que tem mais exemplo? Tem. Então, vamos lá. Tem assim, this time last week we were hiking Peru. Na semana passada estávamos andando, fazendo hike no Peru. When I lost my camera, we were swimming the sea. Eu perdi a minha câmera quando eu estava nadando. He didn't go out because he was working late. Ele não saiu porque ele estava trabalhando até tarde da noite. The last time I saw him, he was washing his car. A última vez que eu o vi, ele estava lavando o carro. Então, como é que é feito esse tempo verbal? Muito simples, tá bom? Sempre tem a presença do verbo to be no passado. É was ou were. I was eating. Eu estava almoçando. I eat lunch. Eu estava almoçando. I was eating lunch with a friend. Então tá aí o verbo to be, was, como você vê, e o verbo com ing, eating, que é o verbo comer, eat mais ing, tá bom? Mais alguns exemplos para você entender e o uso do verbo to be como suporte para o verbo principal que forma esse tempo verbal. Bom, he was sunbathing when it started to rain. Olha aí, veja que é uma ação, tem duas ações acontecendo, tá bom? Eu estava tomando banho de sol, quando começou a chover. She was sleeping when the phone rang. Ela estava dormindo quando o telefone tocou. I was mowing the lawn when you called. Eu estava limpando a grama, cortando a grama quando ela ligou. I was having bath when you knocked. Eu estava tomando banho quando você bateu na porta. Então, tá aí as características desse tempo verbal. Não é difícil, precisa só treinar com exercício para você dominar essa estrutura, tá bom? E é isso que você vai fazer logo depois desse vídeo aqui, tá bom? Só mais um exemplo aqui para você perceber que tem o tempo verbal passado simples com esse tempo verbal contínuo, tá bom? Olha aqui. I was taking a photo. Olha, observa a imagem aí. I was taking a photo when a monkey grabbed my camera. Eu estava tirando uma foto quando o macaco tomou a minha câmera. Nesse caso aqui, a ação tomou a minha câmera, ela aconteceu aqui no momento em que a pessoa estava fazendo a ação de tirar a foto, tá bom? The past continuous simple past acontecendo. Geralmente tem o tempo verbal passado junto, viu? Então, essa videoaula, ela continua. Então, mas isso daqui acredito que é suficiente para você aí fazer o exercício, tá bom? E é isso. Tá? Obrigado pela atenção.